Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 23 de setembro, sábado da 24ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos juntamente com toda a igreja a memória de São Pio de Pietrelcina. E convido toda a sua família para juntos, com muita alegria, partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos assim refletir o Evangelho de Lucas no capítulo 8, versículo do 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades ia ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinho. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não veja e ouvindo não compreenda. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite nem se salve. Os que estão sob a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acredita, mas na hora da tentação volta atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chega a amadurecer. E que o caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conserva a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, apesar de todos os obstáculos, o semeador realiza seu trabalho, confiando na colheita que vai ter. Então veja que Jesus também, apesar de todas as reações, apesar de todos os obstáculos e incompreensões, sua missão chega ao fim e será bem-sucedida. Se o reino já está aqui, existem fracassos e conflitos, sabemos. Veja que Jesus trouxe as sementes do reino. Ele as espalhou para o mundo, mas assim como Jesus encontrou resistência no meio do seu povo, do mesmo modo, caros irmãos, queridas irmãs, pessoas e estruturas continuam impedindo a justiça do reino de se estabelecer entre os homens. Sem dúvida, haverá uma colheita, mas à custa de muitas perdas, isso é, muitos procurarão sufocar as sementes do reino antes que chegue a vitória final. Querer negar, querer fugir dessas dificuldades para a implantação do reino e não compreender o seu ministério. Todo esse mistério que envolve o semear a palavra de Deus. Não podemos fugir das dificuldades, das turbulências que passamos. Porém, as parábolas podemos perceber que são histórias que ajudam a ler e compreender toda a missão de Jesus. Mas é preciso estar dentro, isto é necessário seguir a Jesus para perceber que o reino de Deus está se aproximando através da sua ação. Os que não seguem a Jesus ficam por fora e nada podem compreender. A explicação da parábola focaliza os vários terrenos, mostrando assim o efeito que a missão de Jesus, contada pela palavra do Evangelho, tem sobre os ouvintes ou os leitores. Então cada pessoa vê e entende a partir do lugar que
ocupa na sociedade, a partir das dificuldades que encontra para se comprometer com Jesus e para continuar a ação dele. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, os obstáculos para compreender a palavra do reino, ou seja, os ensinamentos de Jesus, são a alienação que tira o poder de decisão humana, as perseguições concretas que causam desânimos, as estruturas políticas e econômicas que fascinam e seduzem. Portanto, a compreensão da palavra do reino se realiza na dramaticidade dos conflitos pessoais e sociais. A comunidade primitiva cristã via-se às voltas com problemas que as fazia esmorecer. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, em todas as 4 conjunturas que Jesus nos apresenta nesse evangelho de hoje, quando explica sobre a semente que foi plantada, as pessoas ouviam, no entanto, somente deu fruto de perseverança aquela que ouviram com o coração bom e generoso. O terreno bom e generoso é aquele coração que se deixa tocar pelo Espírito Santo. É aquele coração que dá liberdade para que ele se manifeste vivamente. A semente é sempre uma só. A semente é única. A semente é a palavra de Deus. Porém, não nos basta o estar presente e escutá-la com nossos ouvidos. O mais importante é ter um coração largo, que não questiona, um coração que acolhe a mensagem de Deus, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. Caros irmãos, queridas irmãs, a situação do terreno, isto é, a situação do coração, faz toda a diferença no plantio, mas se não houver cultivo, a semente morre. O coração não tem profundidade, é superficial. Ele não consegue alcançar a palavra de Deus, se não houver esse cultivo, esse regar a palavra de Deus. O coração preocupado com os afazeres da vida também é solo impróprio para alcançar os mistérios de Deus. Um coração preso a si mesmo e aos sofrimentos, às dificuldades, é chão inútil para que germine alguma coisa frutífera. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus conhece todos os corações. Deus sabe o que é providencial para cada um de nós. Ele nos instrui e Ele nos orienta por meio de Sua palavra, que sonda e desvenda assim o nosso íntimo e ilumina a nossa inteligência. Portanto, quando abrimos os ouvidos espirituais, o nosso entendimento também se alarga e nós podemos, com toda certeza, dar frutos que possa alimentar o mundo. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, faça uma pequena reflexão. Como é o terreno do seu coração? Você tem dúvida da palavra de Deus? Você costuma discordar quando alguma mensagem vem de encontro aos seus interesses? Como você tem acolhido a palavra de Deus no seu dia a dia? Você também semeia essa palavra? E quando o terreno não é bom? Quando o terreno dá trabalho para semear, o que você faz? Desiste ou insiste nesse semear? Você busca cultivar a palavra de Deus, mesmo diante das dificuldades? Reflita nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai que, reconhecendo o quanto nos custa ser fiel ao projeto do Rei, peçamos a graça de ser fiel até o fim. Peçamos a graça de sermos perseverantes no compromisso assumido com o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos vocês um santo abençoado dia de sábado e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.